Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Eu sou o pastor Amém. Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um culto de adoração em família. culto da família. Chama aí teus amigos, teus vizinhos, chama aí teus irmãos, chama aí a tua família, para que juntos possamos cultuar ao Senhor, para que juntos possamos louvar o nome do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus possa estar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, em todo lugar, em nome de Jesus. Estamos estudando, toda quinta-feira, nós estamos estudando a segunda volta de Jesus. Temos visto muitos temas, né? São 12 os temas no total, não é um estudo conclusivo, mas é um estudo para que a gente tenha uma base daquilo que será a volta de Jesus. E muitos sinais propostos pela Bíblia já aconteceram, estão acontecendo e ainda vão acontecer. Mas nós não vamos falar sobre a segunda volta de Jesus. Muitos de nós estamos muito envolvidos, muito preocupados com as nossas coisas, né? Com a nossa casa própria, nosso carro novo. A gente está envolvido com muitas coisas nesse mundo, envolvido com o nosso crescimento profissional, o nosso crescimento no trabalho, né? A nossa ascensão, a gente quer um cargo melhor, a gente quer um salário melhor. Nós estamos muito preocupados em ganhar dinheiro e posição. E muitos de nós estamos preocupados, na verdade, com essa nossa vida. A vida que a gente está vivendo aqui, né? Nós estamos vindo aí de uma enfermidade, mas graças a Deus o Senhor nos sustentou até aqui. Não estamos, muitos de nós não estamos preocupados com a eternidade. Na verdade, isso não deve ser uma preocupação, deve ser uma prioridade, é diferente, né? A nossa eternidade deve ser uma prioridade na nossa vida. E o Senhor nos traz uma palavra hoje para que a gente reflita sobre isso. Uma palavra para que nós possamos refletir o quanto cristão nós somos. O quanto cristão que você e eu somos. Quanto que de Cristo temos na nossa vida. O que estamos fazendo com o nosso cristianismo? Se somos cristãos, nós temos que fazer alguma coisa. E o que a gente está fazendo com o nosso cristianismo? Qual é a nossa relação com Deus? Qual é a nossa relação com esse cristianismo que foi os ensinamentos que Jesus deixou para nós? Quanto nós estamos caminhando nele? Quanto nós estamos aprendendo? E, principalmente, quanto que nós estamos praticando desse cristianismo? Nossa relação com Deus, como tem sido? Tem sido uma relação superficial, uma relação somente de quando nós temos necessidade. Nós vemos muitas pessoas que nos procuram para pedir oração por necessidades e depois resolveu a situação dela, não fala mais nada. E muitas vezes a nossa relação com Deus tem sido assim. Nós estamos com Deus, a gente busca uma proximidade de Deus quando o sapato aperta, quando a gente tem alguma necessidade. Nosso envolvimento com Deus é somente por interesse. E quando estamos dispostos a nos entregar para Ele. Quanto que você e eu estamos dispostos a nos entregar a esse Deus? E a palavra que o Senhor nos traz hoje, para que você e eu estejamos refletindo na nossa relação com Deus, é sobre a nossa identidade cristã. Qual é a nossa identidade cristã? Qual é a nossa verdadeira identidade cristã? Ah, não, pastor, eu vou naquela igreja. Não, 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 não. Não é identidade com uma igreja, identidade com uma denominação, identidade com uma religião. Não, a nossa identidade com Cristo. Qual é a nossa identidade cristã? Vemos muitas pessoas que se dizem cristãs, né, que
Falam, eu vou na igreja. Tem gente que vai na igreja todo dia e se diz cristã. Pessoas que parecem cristãs, que se vestem como cristã, põem a Bíblia embaixo do braço como se fosse um desodorante, como se isso fosse te qualificar como um cristão. Pessoas que falam até como cristão, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, tantos termos, tantos jargões que nós vemos, mas que, na verdade, não querem carregar a marca de Cristo em sua vida. Ser cristão não é simplesmente você ter um título. Ser cristão não é simplesmente você aceitar Jesus e está tudo certo. Ser cristão é você ter a marca de Jesus na tua vida. Você ter a tua vida transformada pelos ensinamentos de Jesus. Isso é ser cristão. Não estão dispostos a viver o verdadeiro cristianismo. Muitos cristãos não querem viver o verdadeiro cristianismo. Não estão dispostos a sofrer por Jesus. Mas nós temos aqui, abra sua Bíblia aí, no livro de Atos, Atos capítulo 4, versículos de 1 a 3. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Esse texto fala sobre Pedro e João. Pedro e João que pregavam o evangelho de Jesus. Eles foram presos. Eles foram presos porque pregavam o evangelho de Jesus. Algumas das piores perseguições vieram de líderes religiosos. Se você ver o texto aqui, você vai ver que quando sobrevieram os sacerdotes, o povo da igreja, são os religiosos. Então, a maior perseguição vem daqueles que estão dentro, não daqueles que estão fora, mas também dos que estão fora. Não é? Muitos eram banidos das suas famílias por pregar o evangelho de Jesus. Então, naquela época, muitos eram deixados de lado nas suas famílias porque seguiam a Jesus. Imagine se nos dias de hoje tivéssemos que passar por isso. Você e eu tivéssemos que passar por isso, onde a nossa família dizia, olha, eu não quero mais você aqui, porque você está professando uma fé aí, esse tal de Jesus aí, a gente não crê nisso e a gente não quer se envolver com isso. Então faz o seguinte, pega suas coisas aí. Imagina se isso estivesse acontecendo conosco hoje. Muitos de nós, com certeza, já teríamos deixado Jesus. Às vezes, porque nós estamos passando por alguma dificuldade, nós interpelamos Deus, Deus, por que eu? Como se Deus escolhesse você para... E muitas vezes as dificuldades que nós passamos por nossa arrogância, por nossa ganância, por nossa falta de credibilidade. Imagina se nós tivéssemos uma perseguição, porque somos cristãos. Mas o ensinamento de Jesus é o contrário disso. É o contrário. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Sabe qual é a justiça? É a justiça de Deus. A perseguição porque estamos vivendo a Jesus. Então, nós vamos ser perseguidos porque vivemos a palavra.
Vamos ser perseguidos porque nós temos a marca de Jesus na nossa vida. Isso não pode ser um problema para nós, verdade? Não deve ser um problema para nós. Não deve tirar a nossa paz. Ao contrário, se a tua vida cristã é uma vida tranquila, né? Como tem aquele louvor que fala calmo, sereno e tranquilo. Se tua vida é uma vida tranquila, você tem que começar a questionar isso. Porque nós estamos num mundo que não é de Deus, é um mundo do diabo. E se você está na casa de alguém, não está andando conforme esse alguém quer, certamente esse alguém vai te perseguir. Porque estamos vivendo a justiça de Deus através de Jesus Cristo. Então, isso não deve ser um problema para nós, né? Se nós estamos vivendo essa justiça. Jesus faz um lembrete aos seus discípulos. Abra sua Bíblia lá, em João capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se o mundo vos odeia, quando confessamos a Jesus como nosso Senhor, a gente vê o mundo contra você. Então, seus amigos começam a sair fora. Quando você faz, ou quando nós fazemos a nossa profissão de fé, devemos começar a ter problemas pelo nosso posicionamento com Cristo. Devemos começar a ter perseguições. Pessoas que andavam conosco já não vão querer andar mais conosco. Se vivemos o Evangelho de Jesus, estamos naquele processo de transformação. Então, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós estamos sendo transformados. As coisas desse mundo já não são mais importantes para a nossa vida. O que é mais importante para nós é Jesus. É viver esse caminho, é viver os ensinamentos de Jesus. Se não nos contaminamos com as coisas desse mundo, certamente o mundo vai querer botar a gente para fora. Podemos ter problemas. Isso não deve ser um problema para nós. Ter problema de perseguição não deve ser um problema para nós. Passamos a ter alguns problemas de rejeição, onde as pessoas nos rejeitam, as pessoas nos colocam de lado, as pessoas não querem mais caminhar conosco. As pessoas falam, esse aí, somos rotulados como santarrões. Aí vai um santarrão, ele acha que nós somos rotulados por essas pessoas, perdemos muitos amigos, ou aqueles que se diziam amigos, né? Muitos se distanciam, muitos não estão mais querendo caminhar. Por quê? Porque você e eu aceitamos esse Jesus e começamos esse processo de transformação e desejamos ter a marca de Cristo na nossa vida. Nossa popularidade vai cair, e vai cair muito. Então, se você era famoso, você vai deixar de ser tão famoso quanto você era. Mas você me perguntaria, por que isso tem que passar, pastor? Por que isso tem que acontecer? Por que eu tenho que aceitar Jesus e praticamente perder a grande parte dos relacionamentos que eu tinha, das amizades que eu tinha? Abra sua Bíblia aí em João capítulo 15, versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, e por isso o mundo vos odeia. Simples assim. Nós não pertencemos ao mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. O Senhor escolheu você e eu para sermos separados desse mundo. Você é um escolhido de Deus, escolhido para viver a eternidade com Cristo. Essa vida é boa? Imagina como vai ser a eternidade. Se você acha que isso é tudo,
de melhor que Deus pode dar para você, eu quero dizer para você que você está muito enganado. A eternidade vai ser um lugar maravilhoso, onde não vai ter choro, não vai ter enfermidade, onde não vai ter fome, onde não vai ter inveja, onde não vai ter concorrência. Somos todos filhos. Olha que maravilha, né? Para ter uma vida eterna muito melhor que essa vida aqui. Para isso que Deus escolheu você e eu. Viver no céu onde não haverá nenhum problema, nenhuma dificuldade. Tantas coisas que temos nesse mundo, mas Jesus foi claro. O que significa segui-lo? Seguir a Jesus não significa uma excursão para um lugar que você gosta. Não significa um passeio de viagem, uma viagem de turismo que você vai fazer. Abra sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 9, versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Se negue. E sabe o que Jesus queria dizer sobre seguir a ele? Negar o seu eu, negar os seus desejos, as suas vontades, negar aquilo que te atrapalha, aquilo que te impede de ter uma relação mais íntima com Deus, negar aquilo que impede você e eu de termos a mente de Cristo. Negue-se a si mesmo. Ande segundo a palavra do Senhor. Negue-se a si mesmo. Deixa de lado o velho homem. Não fica olhando para trás para ver o que ai, puxa vida, quanto que eu estou perdendo. Não, querido, você tem que olhar para frente para ver quanto que você está ganhando, que é a eternidade. Jesus não obriga ninguém a nada. Ninguém é obrigado a aceitar o sacrifício de Jesus. Ninguém é obrigado a aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você não é obrigado a isso. Você é escolhido. Mas Deus escolheu você e eu. Mas você e eu temos que escolher a Deus. Nós temos que decidir se nós queremos ter essa identificação com Jesus ou não. Nós temos que escolher se a gente quer seguir essa vida ou não. Ele nos convida a segui-lo. Ele não nos obriga, ele nos convida. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Agora, se você não abrir a porta, eu não posso fazer nada. A decisão é minha e sua. Ele nos convida a segui-lo, a tomar a sua cruz. Nos tempos de Jesus, sabe o que significava? Significava, era um simbolismo de caminhar para a morte. Você já está com a cruz, você está caminhando para a morte. Ninguém vai levar a cruz para você, você que tem que levar a tua cruz. A pessoa já havia sido condenada. Quem carrega a cruz já tinha sido condenado. Não tinha mais uma segunda instância, uma terceira. Não, já estava consumado. Iria morrer na cruz que carregava. Isso significa carregar a cruz naquele tempo. Não seremos todos mártires, ou perseguidos, ou torturados, ou espancados, ou crucificados. Mas carregar a nossa cruz hoje é estar matando o nosso velho homem a cada dia. Aquele velho homem que veio do pecado, que foi gerado no pecado, como você e eu fomos. Carregar a nossa cruz é nós estarmos morrendo para o mundo a cada dia. Mas que tipo de morte Jesus está falando? Que tipo de morte?
Abra sua Bíblia aí em Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo nos mostra aqui o que é essa cruz. Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Seguir a Cristo é morrermos para a nossa própria maneira de fazer as coisas. É morrermos para o nosso jeitinho. Quantas vezes eu tenho visto, ou cristãos têm falado comigo, não, pastor, eu nasci assim, eu sou assim, eu não vou mudar. Pois é, querido, então bom inferno para você. Ô, pastor, está amarrado, por que bom inferno? É porque, na verdade, é assim, querido. Quando Jesus entra dentro de nós, quando o Espírito Santo entra dentro de nós, nós começamos um processo de transformação. E eu não posso dizer, desse jeito eu vou viver o resto da vida, não. Porque esse processo de transformação depende daquilo que eu quero fazer na minha vida. Deus não vai mudar a minha vida, Deus não vai transformar a minha vida. Quem vai transformar a minha vida sou eu, através daquilo que o Espírito Santo fala comigo. Então, eu tenho que morrer para as minhas próprias maneiras de fazer as coisas. Eu tenho que morrer para os meus desejos. Eu tenho que morrer pelas minhas paixões, pelas paixões que têm me incomodado. Tenho que morrer por aquilo que eu tenho direito. Ah, eu tenho direito. Pois é. Nós, quando aceitamos a Jesus, nós abdicamos desse direito. Nós renunciamos a esse direito e entregamos esse direito nas mãos do Senhor. Estamos mortos para os nossos direitos e desejos. Assim como Paulo nos fala, né? E a morte, na verdade, ela envolve sofrimento. A morte, a nossa carne não quer morrer. Porque ninguém quer sofrer, né? Quem é que quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Não, eu quero uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida sem problemas. Pois é, querida. Essa vida boa, tranquila, sem problemas, você vai ter na eternidade. A vida que nós temos aqui é uma vida de luta, uma vida de conquista, uma vida de viver a palavra do Senhor. De ter essas marcas de Jesus na nossa vida. A nossa carne, ela não quer morrer. Morrer é doloroso e vai contra a nossa inclinação natural do nosso próprio prazer. Verdade? Nós queremos ter prazer, nós não queremos ter sofrimento. A nossa natureza vai contra a nossa natureza de sobrevivência. Mas Jesus, ele não quer que você e eu soframos. Ele não quer isso para a nossa vida. Por isso, ele sempre está com você e comigo. Mas muitas vezes nós não estamos com ele. E isso é ruim. Mas Jesus nos adverte. Abra sua Bíblia lá, em Lucas, capítulo 9, versículo 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ou seja, a partir do momento que você aceita Jesus, você não fica olhando para trás, dizendo, a vida que eu tinha. A gente vê alguns cristãos que dão o seu testemunho, ele fica 25 minutos falando quem ele era. Porque eu fazia isso, porque eu fazia aquilo outro. E depois, em 1 minuto, ele fala assim, aí aceitei a Jesus. Ok? E você aceitou a Jesus e... Pois é, que desgraça se aceitar Jesus, né? É uma desgraça, porque ele ficou 25 minutos falando da vida pregressa dele. Depois que ele aceitou Jesus, ele não tem nada para falar.
Ninguém que põe a mão no arado olha para trás e fica pensando nas coisas do passado. Se nós decidimos seguir a Jesus, nós não devemos olhar para trás. O passado são experiências. Experiências de coisas que a gente não deve cometer mais ou experiências de coisas que a gente deve armazenar para não errar no futuro. É para isso que serve o passado. Não temos que relembrar das coisas do passado. E o inferno ele vai trazer isso na tua cabeça. Ele vai trazer isso não só na tua cabeça, na minha também. Das coisas erradas que nós fizemos no passado, e ele vai querer te alimentar. Coisas que impedem o nosso viver com Jesus. Todos nós temos um passado, né? Bom ou ruim, todos nós temos um passado. Coisas que impedem o nosso viver a palavra de Deus. Mas, quando você e eu aceitamos a Jesus, a nossa cédula foi paga através do sangue de Jesus. Então, o diabo não vem querer colocar minhoquinha na nossa cabeça. Por quê? Porque depende de você e eu de impedirmos que isso aconteça. Jesus espera que você e eu sejamos fortes. E você que me acompanha aqui, você já deve ter ouvido algumas vezes, eu vou falar de novo, né? Ser cristão é para quem é forte, não é para quem é fraco, para quem é frouxo, não. Ser cristão é para quem é forte. Você matar o velho homem todos os dias. Ser cristão é para quem é forte. E o que o Senhor espera, e eu espero também, é que você pare de chorar nos cantos aí. Ah, minha vida, para de chorar. Para de chorar. Seja forte. O Senhor tem uma palavra para você. O Senhor tem a vida eterna para você. Rapaz, se você tem a vida eterna com Jesus, por que você está preocupado aí com o teu dia a dia? Abra tua Bíblia lá em João capítulo 15, versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Ou seja, Jesus aqui, ele é curto e grosso, né? Ele é curto e grosso. O que ele fala assim? Olha, se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também. A perseguição é certa aos que seguem a Jesus. Se a tua vida está muito tranquila, se a tua vida está no nice, tremendo, você tem que rever a tua identidade cristã. Como é que está a tua identidade cristã? Mas sabemos que o Senhor está conosco todo o tempo, independente das perseguições que nós vamos sofrer, independente daquilo que nós vamos passar, o Senhor está conosco. E se nós tivermos que morrer hoje, amanhã ou daqui a uma semana, não importa. A morte a única certeza que nós temos é a da morte, verdade? E agora a certeza que nós temos é da salvação eterna em Cristo Jesus, né? Então, se eu morro hoje, eu morro amanhã, não importa. O que importa é o que vai acontecer depois que eu morrer. Tudo que eu tenho aqui vai ficar aqui, eu não vou conseguir levar absolutamente nada. Mas o que vai acontecer depois que eu morrer? Se você e eu temos a Jesus, se você e eu somos perseguidos por Jesus, se nós temos essa identidade cristã na nossa vida, nós vamos para o céu, nós vamos para a eternidade com Cristo. E nós vamos estar vivendo muito melhor do que a gente está vivendo hoje. Ele vai nos dar a vitória. E a vitória que ele nos garante não é a vitória aqui, porque muitos falam desta vitória, mas não é dessa vitória, mas é da vitória eterna. Essa vitória aqui pode durar o quê? Dias, meses, anos, mas e depois? O que Jesus nos garante é a vitória eterna. Nossa vida aqui é passageira. Temos nossa fé, ou temos que ter a nossa fé firmadas em Cristo,
firmadas em Jesus. Lembramos que é Cristo quem nos justifica. Então, não importa o que as outras pessoas pensem. O que importa é que Deus pense de você e de mim. É isso que importa. E o que será que ele está pensando de você e de mim hoje? Não, esses daí têm a identidade cristã. Esses daí são marcados pelo sangue de Jesus. Será? Ou, de repente, não, esses daí são mais um. Mais um. Veja o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 10, versículo 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Na verdade, quando nós falamos em negar a Jesus, as pessoas ficam assim, não, imagina que eu vou negar Jesus, mas dizer não ao sofrimento de Cristo é negá-lo. Ah, não, eu não quero sofrer. Pois é, então você está negando a Cristo. Negar a Cristo é a tua passagem direta para o inferno. O pastor está amarrado. Querido, amarra quando você quiser. Mas é isso aí. Há muitas maneiras de negar a Jesus. Podemos negar a Jesus através das nossas ações, das nossas atitudes, daquilo que a gente faz, da nossa forma de vida. Podemos negar a Jesus através das nossas palavras, daquilo que a gente fala. A gente vê tanto cristão contando piadas sujas, tantos cristãos com frases subliminares que dão uma segunda, uma terceira intenção. Podemos negar a Jesus através da nossa forma de viver. Como é que nós vivemos? Podemos negar a Jesus através das opções de entretenimento que nós temos. Ah, pastor, então tudo é pecado? Não, querido, não. Jesus, sabe, Jesus ele veio para te dar liberdade. E você tem que escolher. E sabe como você escolhe? O quanto você conhece da palavra. Então, quando você começa a viver a palavra, você começa a escolher. Isso sim, isso não, isso sim, isso não. Deus não te proíbe de nada. Mas e se aquilo que for não eu fizer assim? Pois é, isso é um problema seu. A decisão é sua. Se dizemos que conhecemos, mas não vivemos, como que não o conhecemos? Falamos que conhecemos a Cristo, mas a gente não vive a sua palavra. O não viver a sua palavra também é negar a Jesus. Você e eu, quando não vivemos a palavra, nós estamos negando a Jesus. Muitos preferem negar a Jesus porque não querem sofrer por ele. Lembrando que o sofrimento aqui é passageiro. Mas na eternidade o sofrimento é eterno. Se você vai para o inferno, o teu sofrimento lá vai ser eterno. Então, em nome de Jesus, querido, que você e eu possamos buscar essa identidade cristã na nossa vida. Seguir a Jesus requer renúncia. Renúncia de maus hábitos, renúncia de maus pensamentos, renúncia de más companhias, renúncia de formas erradas de viver, de falar, de pensar. Renúncia. Viver ou seguir a Jesus requer renúncia. Também nos dá a recompensa da vida eterna. Então, essa renúncia ela vai acontecer, vai, mas você vai ser recompensado com a vida eterna. Então, você tem que decidir, você vai decidir aí o que é mais importante para você. Viver essa vida ou viver a vida eterna. Você que vai decidir o que fazer. Qualquer que seja a forma de sofrimento, devemos adotá-lo como um distintivo de honra. Distintivo de honra, um privilégio que Deus nos dá como os seus servos.
somos dignos de sofrer afrontas em nome de Jesus. Se é em nome de Jesus, não é porque você e eu pisamos na bola, né? Mas se é em nome de Jesus. Nós somos honrados com isso. Se você tem negado a Jesus através de sua vida, atitude, comportamento, através de atitudes, mas hoje deseja render-se aos pés do Senhor e pedir perdão a Ele e começar uma vida nova com Ele, uma trajetória nova, restaurar a tua identidade cristã. Você quer isso? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque sempre o Senhor nos dá uma oportunidade. Não sabemos, Senhor, se essa é a última oportunidade. Mas agora, Senhor, em nome de Jesus, coloca a tua mão sobre nossas vidas, Pai. Ah, Senhor, nós queremos restaurar a nossa identidade cristã. Nós queremos, Senhor, ter as marcas de Jesus na nossa vida. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa se muitas vezes quisemos dar um jeitinho de não sofrer aquilo que Jesus sofreu. Nos perdoa, Pai. E agora, Senhor, marca a vida de cada um que nos ouve agora, cada um que nos vê, Pai. E que possamos ser completamente restaurados na nossa identidade. Que deixemos, Senhor, de ser aquele agente secreto, que nós possamos, Senhor, professar a nossa fé e dizer que temos a Cristo como nosso Senhor. Senhor, em nome de Jesus, faz a tua vontade nas nossas vidas. Mostra-nos, Senhor, o teu caminho, mostra-nos, Senhor, como nós devemos te servir. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que a minha e a tua vida possa ser restaurada através dessa identidade cristã que o Senhor tem para você e para mim. Uma identidade que vai passar. Não, ela vai conosco para a eternidade, em nome de Jesus. Vem com a gente participar da nossa comunidade Crer, né? Em português, em espanhol, com dias diferentes, com horários diferentes, mas nós estamos aí em português e espanhol. Esteja participando conosco, esteja se conectando, esteja divulgando essa comunidade e também a nossa Rádio Vineyard, né? Que não é minha, que não é nossa, que é do Senhor Jesus, né? Levando a palavra do Senhor a todas as nações. Música 24 horas por dia. Que você possa também estar contribuindo conosco através das tuas orações, através das suas contribuições, através daquilo que o Senhor colocar no teu coração. Que Deus te abençoe e te guarde. Que você tenha uma semana poderosa, cheia da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.